Aqui o ponto é que nós somos criaturas muito complexas. Eu me refiro a psicologicamente como nós nos portamos, como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos com a vida. E a vida aqui pode ser o outro, pode ser situações, pode ser a relação com espaços, lugares. Internamente, nós somos criaturas carregadas de temores, de medos. Aqui eu quero investigar com você o fim para essa condição psicológica de ser alguém. O nosso trabalho aqui, nesse canal, consiste em investigarmos a verdade da não dualidade. O medo é algo presente em razão da dualidade, em razão desse sentido psicológico de separação. Você tem medo do futuro. Não há nenhum futuro nesse instante, aqui, agora. Observe que esse medo se situa nesse movimento interno de pensamento. Você passou por algo no passado, não quer que isso se repita. Esse não querer é um modelo de pensamento presente, na rejeição do que poderá vir a ser, do que poderá surgir, do que poderá acontecer. Então, o medo é algo que se situa em nós com base no pensamento. E o pensamento tem por base o passado. Então, veja, o nosso interesse aqui em investigar esses assuntos é porque precisamos ter uma aproximação daquilo que somos, daquilo que apresentamos ser nesse contexto da vida. Nós estamos trabalhando com você o fim desta dualidade, que se assenta nesse modelo do pensamento, configurando a ilusão desse eu separado da vida. Nosso assunto aqui é o despertar espiritual. É a realização da verdade de Deus. É o florescer de sua natureza divina. Esses encontros não são encontros com um professor de psicologia ou com uma ciência chamada psicologia. Esse encontro é um encontro com a investigação da verdade sobre quem nós somos. Isso na Índia é chamado de satsang. O encontro com a investigação do seu ser, com a exploração da verdade sobre como sua mente funciona. Então, o encontro com a verdade é satsang. Então, aqui estamos abordando com você a Advaita, a não dualidade, em satsang. Portanto, não se trata de um estudo teórico, fazendo uso de palavras. Sim, fazemos uso das palavras, fazemos uso das expressões, mas não podemos nos prender nisso intelectualmente. Estarmos verbalmente presos a terminologias. Nós precisamos descobrir a verdade a partir de um olhar direto de todo esse processo de como internamente, psicologicamente, nós funcionamos. Dentro de uma visão muito clara sobre a verdade, é que todo esse sofrimento presente no ser humano, aqui eu me refiro a toda forma de medo, por exemplo. As pessoas perguntam como lidar
com o medo. Como resolver essa questão desse medo social? Repare, o medo está presente. Nós temos medo de se relacionar. O ser humano carrega diversas formas. Na verdade, são infindáveis formas de medo, de temores. São diversos, inumeráveis. Medo do amanhã, medo do passado, medo do futuro, medo da esposa, do marido, do patrão, do empregado, medo de envelhecer, de adoecer, medo do escuro, medo da morte, medo de perder, medo de não ganhar, de não passar no concurso, de não passar naquela prova. Há tantas formas de medo. No entanto, todas essas formas de medo estão presentes em razão do sentido de uma identidade presente. A minha preocupação com o que o outro pensa sobre mim, anda dizendo a meu respeito, o que ele sente sobre quem eu sou. Repare, isso é medo? É o medo social? É o medo em nossas relações? Então, a condição psicológica presente no ser humano é muito complexa. Tudo isso está presente em razão da falta da compreensão da verdade do nosso ser. O nosso ser real, o nosso ser verdadeiro, aquilo que realmente somos. Repare, não isso que somos, porque apresentamos ser, porque nos determinamos a ser, porque temos feito de tudo para ser, ou temos feito de tudo para nos livrarmos deste ser, e por isso reagimos sendo ainda desta ou daquela outra forma. Aqui estamos nos referindo a essa realidade que está além do conhecido. Está além desse conhecimento que você, esse eu, possa ter sobre si mesmo. Há uma realidade em você. Ela é a realidade do desconhecido, do inominável, do indescritível. Acessar essa realidade só é possível quando só há um. Enquanto houver o pensamento em você, sobre quem é você, sobre como ser você, ou como deixar de ser desse jeito ou daquele outro jeito. Assim, a ideia de alcançar ser alguém melhor, ou se livrar desse eu, ou esse lado sombrio desse eu, porque é ruim. Enquanto houver algum movimento interno de pensamento norteando os passos para esta pessoa com a qual você se confunde, com a qual você se identifica, isso que é você. Repare, nesse parecer ser. Repare, isso não é confuso. Todo pensamento que você tem sobre si mesmo, seja ele bom ou ruim, tendo esse modelo de autoimagem em autoestima, tudo isso faz parte de uma ilusão.
É a ilusão dessa identidade, que é o eu. Uma aproximação da verdade sobre si mesmo, aqui e agora. É o descarte desse eu, desse mim, desse sentido de ser alguém, para o surgimento de algo completamente novo, que não faz parte desse modelo. Aqueles que realizaram a verdade sobre si mesmos dizem que o ser humano vive numa condição de ignorância, de completa ignorância. Essa ignorância é aquilo que é conhecido também nos Vedas como avidya, a ignorância que sustenta o sofrimento. Repare, estamos compartilhando com você aqui algo que não é teórico. Não estou trazendo para você uma teoria, um conceito, uma crença, mas algo que precisa ser investigado. Porque estamos lidando com fatos, com realidades. São realidades da mente egóica. São fatos desse movimento egocêntrico de ser alguém. O medo é algo assim. A ansiedade, a depressão, a mente inquieta. Observe isso. Quando há esta liberdade de ser, nesse florescer do despertar da consciência, e aqui estamos trabalhando isso com você a partir de uma visão direta. Vou repetir isso de novo. Não estamos tratando de uma teoria. Quando há esta verdade se revelando, não há mais esta mente inquieta. Nós precisamos tomar ciência de uma nova mente. Precisamos desta mente livre. A mente livre é aquela que está em seu natural estado de ser. Acompanhe comigo isso aqui. A mente como nós conhecemos, assim como essa consciência na qual estamos vivendo, nesse sentido do eu, do ego, é a mente egóica. É a consciência ilusória de uma identidade que se vê separada da vida, da existência, que se vê separada do outro, que se vê separada de Deus. E, portanto, nesta separação nós temos a presença do conflito, da contradição, do sofrimento. A verdade do seu estado natural, nele temos a presença de uma mente nova, de uma mente livre. Eu também tenho chamado de não-mente, porque é algo totalmente diferente daquilo que nós conhecemos por mente, como fomos educados para viver dentro desse padrão de cultura, de sociedade, de mundo. Estamos juntos? Esse despertar espiritual, a palavra despertar, é porque aqui se refere o fim de um sonho, o fim de uma condição onírica de vida, de existência, onde além do sono presente temos um sonho acontecendo. Neste sonho, a ilusão é alcançar alguma coisa, porque carregamos sempre presente esta insatisfação, essa dor, esse pesar, essa insuficiência, esta carência, esta limitação de ser alguém. Então, existe a ilusão de vir a ser um outro alguém, diferente desse alguém que eu sou, nesta velha condição.
Então, parte desta condição complexa, complicada, de desordem psicológica, de sofrimento psíquico que nós temos, parte disso está nessa ideia de vir a ser, de deixar de ser aquilo que eu sou, ou aquilo que demonstro ser, pareço ser, para me tornar alguém diferente. Então, estamos vivendo dentro de um movimento de grande ilusão. Não tenho amor, mas preciso alcançar o amor. Preciso ser diferente. Preciso ter o que não tenho. Preciso alcançar o que ainda não obtive. Preciso melhorar quem eu sou. Tenho que deixar de ser e tenho que vir a ser. Tudo isso está dentro desse modelo do pensamento presente, nessa ideia de ser alguém. Então, a condição interna em que nós nos encontramos é de estresse, preocupação, ansiedade, depressão, angústia. Compreender a realidade divina, compreender a realidade do seu ser, é o fim desta condição. É o fim deste sofrimento. É o fim desta ilusão. Então, quando alguém se aproxima e pergunta como lidar com o medo, temos que investigar primeiro a natureza do medo. Uma aproximação clara do que o medo representa irá lhe mostrar que o medo está presente em razão da presença do pensamento. Na verdade, todos os problemas que você tem estão presentes porque o pensamento está funcionando. Está funcionando nesse modelo do tempo. Passado, presente e futuro. Nessa noção de eu fiz, não devia ter feito, ou eu preciso fazer, mas ainda não consegui. Nessa noção de eu fui, eu sou, eu serei, eu não tenho, mas eu terei, eu não consegui, mas eu conseguirei. Eu tentei e não consegui, porque falhei. Então, o movimento do pensamento dentro de nós sustenta toda esta condição de sofrimento psíquico, de sofrimento psicológico, porque estamos vivendo nesse tempo psicológico, que é o tempo que o pensamento constrói e nos situa como uma entidade presente nele, que é o pensador, o eu. Nós conhecemos o tempo cronológico. Esse é um tempo muito simples. Nós temos falado muito dele aqui. Agora mesmo, já estamos falando já há alguns minutos. Isso é determinado pelo relógio. Esse é o tempo cronológico. Hoje é um determinado dia do mês. Isso está dentro do tempo cronológico. Você estará assistindo essa fala, esse vídeo, num determinado dia do mês e num determinado horário, que será o seu horário, que estará no seu relógio. Esse é o tempo cronológico. Então, nós temos o tempo psicológico e o tempo cronológico. Do tempo cronológico, nós precisamos, ele é algo prático, útil, funcional, mas não precisamos do tempo psicológico.
Reparem como é importante nós termos aqui essa compreensão. Podemos viver livres do tempo, atender esse instante, só esse instante, sem o passado. Porque a verdade é que o passado psicológico é uma ilusão. E o futuro psicológico é uma ilusão. O passado psicológico é a memória. E o futuro psicológico é a imaginação. A memória é o que foi. O que foi é só memória. Nada além da memória. Não há nenhum futuro psicológico, nem nenhum passado psicológico. Porque o passado é a memória e o futuro é o que virá, é o que acontecerá. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que nesse instante não estamos lidando com o futuro, estamos lidando com esse momento que aqui está. O que nós temos dito é que esse momento não é ainda o momento presente. Ele só é o momento presente quando o ego está, esse sentido do eu está. Porque é ele que se move entre o passado e o futuro. Então ele precisa do presente. Uma vez em seu natural estado de ser, ser é o que é aqui e agora. Não há nenhum futuro psicológico, nem nenhum passado psicológico, porque não existe mais essa ilusória identidade, que é o pensador, que se assenta no pensamento. O movimento do pensamento é que constrói o pensador para se mover exatamente assim. Reparem como é importante nós termos aqui uma aproximação muito clara disso. Todo sofrimento presente na sua vida, todo medo, ansiedade, depressão, angústia, sofrimentos diversos, toda forma de confusão, desordem, preocupações, tudo isso está presente na sua vida em razão da presença desse tempo psicológico. Um tempo que tem por estrutura o pensamento, um pensamento que cria uma identidade presente nela, que é o pensador, que é o eu. Livre do pensamento, livre desse pensador, que se situa nesse tempo para sofrer. Então nós temos o sofrimento pelo passado e temos o sofrimento pelo futuro. Nessa identidade do eu, nessa identidade do ego, que é o pensador, que está vivendo no pensamento, ele está produzindo sofrimento, sustentando sofrimento, sendo alguém aqui, nessa ilusão do momento presente. Então, ele posiciona o pensamento para sofrer, não só do passado, mas também do futuro. A busca do prazer é a projeção do passado no futuro. A busca da paz, da felicidade, do amor, da liberdade. A busca por algo para se completar, para se preencher. Esse é um movimento que se situa no tempo, idealizado pelo pensamento. Isso é sofrimento. Repare que quando você é completo, aqui e agora, há uma completude de ser que nada está faltando, que precisa vir do futuro, que precisa chegar do futuro. Nada está faltando.
Porque não tem nada também vindo do passado para falar de algo errado aqui, nesse instante. Aqui estamos lidando, nesta realização do seu ser, com o fim do tempo psicológico. Então, nós temos o tempo cronológico, mas não temos mais o tempo psicológico. Assim, quando não há mais o tempo psicológico, não há mais o movimento do pensamento, dessa qualidade de pensamento que fica sustentando esta condição de ser alguém. Veja, temos enfatizado isso aqui também com você. O pensamento, ele é algo prático, como o tempo cronológico é algo prático. Se eu tenho um compromisso amanhã à tarde, preciso da lembrança, isso é um pensamento. Eu tenho que me lembrar o nome do médico. Eu tenho que me lembrar que horas será o compromisso. Isso é um pensamento prático, objetivo, funcional, ligado a essa questão do tempo cronológico. Aqui estamos falando com você é do fim desse modelo de pensamento que constrói esse pensador, que é esse mim, esse eu, esse ego, e que sustenta esta condição de vir a ser, de alcançar ou se livrar, que situa nesse momento a ilusão de alguém nesse assim chamado momento presente, vindo do passado e indo para o futuro. Portanto, estamos tratando aqui com você do fim desse modelo de pensamento psicológico que sustenta o tempo psicológico. Estamos juntos? Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, dentro deste encontro. Esse encontro chama-se Satsang, um encontro com a investigação da verdade, daquilo que nós somos. A palavra Satsang significa o encontro com a realidade do seu ser, com a ciência do seu ser. Isso é Satsang. Então aqui investigamos com você essa questão do fim da dualidade, a verdade da não separação, da realidade presente, livre do tempo, isso é Advaita, a não dualidade. E nesse momento nós temos a presença da revelação desta ciência de ser, que é Satsang. Então esses encontros ocorrem aqui nos finais de semana. São encontros online, sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Fora isso, nós temos no nosso outro canal centenas de vídeos onde estamos aprofundando esse assunto com você. O nome do canal chama-se Mestre Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá em nosso outro canal. Ok? Se isso que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, fica o convite, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O natural estado de pura consciência, onde não há nenhuma separação entre você e Deus, é quando então, a partir desse instante, o seu olhar é o olhar de Deus, o seu perceber é o perceber de Deus.